Olá, gente boa! Tudo bem? Estou aqui para trazer uma explicação breve sobre um projeto interdisciplinar, ok? Portanto, vamos lá para o passo a passo. O nosso projeto interdisciplinar visa uma turma do sétimo ano do ensino fundamental. A nossa temática, a temática abordada será a formação e a composição do território brasileiro. Dentro desta temática, nós vamos abordar os territórios indígenas, colonização, os nomes do território brasileiro ao longo da história, as capitanias hereditárias, as fronteiras brasileiras, a atual divisão político-administrativa do território brasileiro, as regiões do Brasil e também a divisão político-administrativa atual do território brasileiro. Para este fim, nós abordaremos este assunto dentro de 3 objetivos, dos quais eu destaco para vocês. Por exemplo, trazer ao conhecimento dos alunos como o território brasileiro foi formado lá no princípio, como o território brasileiro inicialmente foi dividido, daí explicar as capitanias hereditárias, as 15, e também apresentar os territórios brasileiros durante a sua história até chegar na sua composição atual. Esse projeto de ensino interdisciplinar contará com a participação de professores de Geografia, História, Língua Portuguesa e Artes, ok? Cada um terá o seu papel fundamental nessa composição. O professor de língua portuguesa, por exemplo, ficará à parte da linguagem e da parte escrita. O professor de artes ficará a cargo de desenhar mapas mentais para exemplificar o que será explicado. O professor de história ficará com aquelas partes históricas do assunto. Por exemplo, como as capitanias hereditárias foram divididas quando os portugueses vieram ao Brasil, como é que se deu a divisão e aquela, vamos dizer, regionalização em 15 capitanias hereditárias. Vai explicar também os privilégios de quem as governava e também explicar o território brasileiro ao longo dos séculos, de 5 séculos, até chegar na atualidade. E o professor de geografia, caberá a ele, explicar, por exemplo, as dimensões das capitanias hereditárias, explicar o litoral nordestino brasileiro como ponto-chave para a vinda dos portugueses, explicar a estrutura atual do território brasileiro, como também explicar a relação da sociedade brasileira com o seu território, ok? Não podemos esquecer
da nossa metodologia. Aplicaremos para a nossa aula o método chamado de freiriano, aquele método famoso do professor, pedagogo e revolucionador Paulo Freire, que vai consistir em 3 processos: processo de investigação, processo de tematização e o processo de problematização, ok? E dentro disso nós teremos diversas atividades a serem elencadas com os alunos. Aplicativos de jogos de geografia, charges, mapas, perguntas com reflexões profundas, trazer os alunos para um diálogo bem interativo e buscar identificar cada elemento mostrado durante as aulas que serão ministradas, ok? Para finalizar, é muito importante entendermos essa questão. Por quê? Porque hoje em dia, nas escolas, parece que cada disciplina tem o seu, a sua fronteira, a sua barreira, e pensa que o seu conteúdo é único, não pode ser partilhado com outras disciplinas. Então nós estamos fazendo isso para trazer para o contexto escolar a necessidade de termos projetos interdisciplinares, visando, obviamente, o crescimento do aluno enquanto cidadão, enquanto agente da sociedade. Ok? Forte abraço e até a próxima!